Boa tarde, eu sou Magda Vilas Boas e hoje nós vamos falar um pouco sobre pedagogias ativas, sobre metodologias de trabalho na educação em tempos de pandemia. Mas eu posso dizer para você que todo momento foi necessário que se mudassem as formas de ensinar e aprender. Então, vamos pensar nessas novas metodologias mais propostas agora, como educação híbrida, pedagogias ativas e vários outros nomes que a gente conhece por aí. O que importa é saber o seguinte, que esse momento já era para ter acontecido em termos de mudanças de formas, de estar dentro da sala de aula. E o que acontece? É um momento de mudar o esquema de uma aula. Claro, o professor vai fazer o seu planejamento e dentro desse planejamento ele vai trazer quais são as metodologias utilizadas. O que acontece? É necessário hoje uma mudança de atitude, não só do professor, mas também do aluno e também da instituição. Tá? Então, o professor deixou de ser aquele agente que transmitia conteúdos. Ele passou a ser um elemento de facilitação dentro de uma sala de aula. E quando eu digo sala de aula hoje, nós estamos abrangendo, ampliando, ok? Não é só uma sala de aula dentro de uma escola, por exemplo, mas hoje nós temos as aulas remotas que a sala de aula pode ser variados lugares, né? E essa mudança de atitude é preciso também ser mostrada para o aluno, porque há muitos alunos ainda que têm uma resistência a isso. Mesmo em sala de aula, dentro de uma faculdade, já aconteceu até comigo isso, de trazer algo novo e os alunos perguntaram, professora, você não vai dar aula? Como se uma dinâmica, uma atividade, um problema que a gente traz para ser discutido não fosse também uma aula. E porque eles também estão esperando conteúdos. Pensam que aprender é só isso. E a gente sabe também que há muitos alunos que não se preocupam em aprender. Eles querem um diploma, um certificado. Como se isso hoje no mercado de trabalho e na vida fosse essencial ou fosse apenas isso. Tá? Aí, quais são as diferenças hoje? Hoje, o ensino precisa dar significado, ser contextualizado ao aluno. É chamada da aprendizagem significativa, em que o que ele aprende na escola, o que ele aprende no curso que ele faz, tem sentido na vida dele, tem sentido para a profissão dele. E para isso é importante que haja um diálogo muito forte entre o aluno e professor, porque que esse processo seja de colaboração e que o aluno aprenda cada vez mais a ser empreendedor. Ser empreendedor do seu próprio aprendizado, da sua vida profissional, do estar no mundo. E para isso, a educação traz um fortalecimento disso, traz uma colaboração e passa para o professor a ser esse facilitador. Agora, quando se fala em pedagogias ativas, nós temos uma variedade de possibilidades dentro da sala de aula. É muito importante saber que o aluno é o centro do aprendizado. Autonomizar o aluno para que ele procure por ele esse aprendizado é de suma importância. E ele também, ao mesmo tempo, saber que o professor está ali, à sua disposição, quando necessário. Então, as pedagogias ativas, elas promovem esse processo, promovem essa transformação. E não é agora que isso está acontecendo, o tema está mais presente em função de todo o processo da pandemia, mas já há 15, 20 anos que se falam há pesquisas e experiências também no Brasil e fora, sobre essas pedagogias que colocam o aluno como o protagonista do seu aprendizado, ok? Então, assim, há uma variedade, vou dizer de algumas, citar algumas hoje, que facilitam a aprendizagem e que essa aprendizagem seja também dinâmica e que faça com que o aluno
goste de aprender. Claro que a função do professor não é fazer o aluno gostar de estar ali, até porque o processo de aprendizagem, o processo de conhecimento, ele traz demanda de tempo, demanda de experiências, demanda de pesquisa, de sentar mesmo, de pesquisar, de compreender, de entender. Então, nós temos algumas experiências, por exemplo, que a gente pode citar aqui hoje, como estudo de caso. Então, quando o professor traz para a sala de aula um caso para que seja analisado, força o aluno a refletir, a raciocinar sobre aquela questão e buscar saídas. Isso é uma forma de aprendizagem para a vida, por quê? Porque a vida é feita de desafios. E quando eu levo para a sala de aula um desafio para ser pensado, eu estou ensinando esse aluno a lidar com os processos que aparecem, com as demandas que aparecem. A gente pode levar artigos para serem analisados, discutir teorias, vídeos, o Tell Story, que é a contação de histórias, né? Iniciar, por exemplo, um tema a partir de uma história e a partir, às vezes, de experiências pessoais do professor também. O professor está ali e pode trazer algumas experiências que vão colaborar com o aluno. Jogos, trabalhos escolares baseados em problemas e a utilização das tecnologias. Instagram, Facebook, site, WhatsApp, as tecnologias chamam bastante a atenção do aluno e tem uma imensidade de possibilidades de uma aprendizagem mais agradável, de uma aprendizagem mais atual, mais presente. Então, isso faz parte, sim. E trazer para eles possibilidades, fazer com que os alunos busquem fazer as coisas, criar uma página de Facebook, criar um grupo no Instagram, criar um grupo no próprio WhatsApp, que é o mais fácil e mais utilizado hoje no país. Então, tudo isso vai fazer com que ele tenha dinamicidade e que ele participe. Esse estilo de aula em que o professor fala o tempo todo e o aluno fica ali, seja aula remota ou presencial, ela está sendo extinta de uma vez por todas. Então, é importante que a gente coloque nas mãos do aluno, proposta dele, necessidade dele, tá? O professor não tem que dar conta de tudo isso e do conteúdo. O conteúdo o aluno tem no Google, ele encontra. Então, ele não precisa mais, o professor não precisa mais de debulhar um tanto de conteúdos, não. É importante, por exemplo, que o aluno prepare, que ele leia, que ele estude antes de vir para a aula. E a aula, ao invés de ser um momento de evolução de conteúdo ou de o professor estar ali falando o tempo todo, a aula seria um momento de reflexões, de aprofundamento, de debates. Isso é importante. Aí o processo se modifica, certo? Então, mesmo o conteúdo, claro que existe um planejamento semestral e que ali estão os conteúdos necessários, mas também pode haver com o aluno um diálogo em que que o professor possa negociar com ele o formato de trabalho com aquele conteúdo, fazer com que o aluno participe do seu próprio aprendizado e não uma coisa assim de cima para baixo. Tá certo? Isso vai fazer diferença nessas tecnologias da educação e também nessas pedagogias. Como avaliar um trabalho dessa forma, por exemplo, por meio de aulas remotas? Há várias formas. Há várias formas, forma de um trabalho individual que esse aluno possa apresentar numa aula, ou um trabalho de duplas, ou um trabalho grupal. Por exemplo, se aberta uma página do Facebook, as postagens dele ali, ou no próprio AVA, produção textual do próprio aluno, trabalhando muito com esse aluno sobre a questão de plágio, e não podemos aceitar que o nosso aluno desenvolva plágios, ele precisa aprender a produzir, ter uma produção própria, né, uma condição de saber escrever, saber pesquisar.
Então, assim, com todo esse processo, o aluno entra num outro mundo. Primeiro, de trazer as experiências dele para a sala de aula, de trazer as informações que ele está adquirindo, e a gente sabe que aprendizagem e conteúdo a gente não consegue só na internet ou só nos livros, mas todo o processo de vida é processo de aprendizagem, então trazer essas experiências, discutir sobre elas, tudo isso é fundamental. Então, por isso, eu digo a você, não tenha medo. Vamos errar sim, errar muito, mas vamos experimentando quais são os melhores, quais são as formas mais práticas, mais rápidas, mais eficientes para esse aluno aprender, tá? Então, assim, experimente, troque, compartilhe com outras pessoas, erre. Ninguém está pronto, ninguém, e muito menos nós agora, principalmente nesse momento. Troque com seus pares, converse, porque essa relação também, esse diálogo também com os próprios professores, com a sua direção, coordenação, tudo isso é fundamental. Então fica aí nosso recado hoje e estamos à disposição e boa sorte para você nesse processo. Vamos juntos!